Pegou o microfone, saudou a igreja, eu saldo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Então ele subiu, saudou a igreja e apontou para Ellen. Foi a primeira coisa que aconteceu naquela noite. Ele apontou para Ellen e falou assim: aonde está o seu marido? E eu estava atrás dele, né? Ou seja, se a gente fosse fazer prova, né? Se fôssemos avaliar o profeta, nem precisava, né? Não precisava não. E ele falou assim: aonde está o seu marido? E ela apontou. Aí ele pediu: sobe aqui. Aí ela subiu e ele falou assim: olha, o Senhor nesse momento está curando e você está gerando um filho. Por isso que nós fomos escondidos da outra vez, porque falei assim, vai que não foi, né? Sei lá, né? Aquela incredulidade toda do humano duvidoso que era eu. E aí deram o papelzinho, era taxas, né? Então eu falei assim, Ellen, fala, vê aí. Ela falou assim, eu não entendo nada. Eu falei, olha, eu também não. Você está ou não está grávida? Eu não sei. Eu voltei lá no balcão e falei com a menina, falei, lê aqui para mim. Ela falou assim, vocês estão grávidos. Aí eu voltei para o carro, ela estava esperando, né? Mas voltando ao primeiro episódio, a Ellen teve uma gravidez tubária. E até então, nós não sabíamos que era uma gravidez tubária, uma gravidez normal, Gisele. E dado algum período, não vou detalhar, porque realmente eu não lembro desses detalhes, ela que sentiu dor, se eu perguntar ela vai falar dos dias, horas e tal, mas a minha dor foi mais emocional diante daquilo, mas Ellen foi hospitalizada, sentindo uma dor muito profunda. Eu lembro, se não me falha a memória, que nós estávamos na igreja e você chegou a desmaiar de dor, não foi? Um episódio dentro do carro. E nós fomos para o hospital e chegando lá, a médica dizendo que era tudo muito normal dentro do episódio que estava acontecendo. E nós ficamos lá no hospital alguns dias, só que deu, sei lá, aconteceu alguma coisa num certo dia que eu fui levar a Ellen para o banho e ela ia para o banho pingando sangue. E ela entrou no chuveiro e eu falava com a médica. Ela falava assim, olha, algumas mulheres menstruam em todo o período gestacional. Isso é muito comum. E Ellen ficando com as mãos amareladas. E eu não estava tranquilo com aquilo. Falei, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo. E chamei a médica, falei, doutora, isso era tarde da noite, estava eu e Ellen sozinhos no hospital, chamei a médica e falei assim, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí ela falou, não, no meu entendimento está normal, mas nós vamos descer e vamos fazer uma ultrassom. Era na antiga clínica Lilia Neves, e a ultrassom ficava em um andar subterrâneo, era baixo, era um subsolo, né? Então, para aquele horário, já não tinha movimento na clínica, e nós fomos para lá. Mas assim, os corredores, o pessoal foi chegando e ligando, assim, acendendo as luzes para poder fazer o exame. E eu fiquei assim na porta, eu lembro, entraram com Ellen, né? Aí daqui a pouco passaram com Ellen, abriram aquela porta assim, né, aquela cena assim, passaram com Ellen correndo por mim no corredor assim, e aquele monte de gente caminhando, aquela coisa toda. A médica chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso te dizer que sua esposa está com uma hemorragia até o tórax. Nós vamos fazer o possível para salvar a vida dela. Para que estava, alguns minutos atrás, estava tudo bem. Né? Tá tudo bem, tal. Enfim, a mão de Deus em todas as coisas, né? Até na negligência a gente vê o agir de Deus. E levou e saiu correndo com Ellen, e a palavra dela foi essa, nós vamos fazer o possível para salvar a vida dela, porque ela corre um sério risco de morte. Foi a palavra dela depois de estar tudo bem. Foi essa. Isso é aquela situação toda. Eu fiquei no corredor sem saber, Leandro, o que fazer. Aí todo mundo que tinha que sair, saiu, e eu fiquei sozinho. Ia dar 11 horas da noite, eu parado no corredor, até administrar toda a informação e tudo o que estava acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? A gente estava feliz com a gravidez, meus primos, o pessoal indo no quarto para visitar, a gente estava naquele momento de festa, e de repente eu me vejo naquela situação, em um breu, uma escuridão, sentimentos que eu não conseguia administrar, e eu tomei uma decisão, fiz uma escolha. Eu fui para dentro do quarto
aonde ela estava internada, era um apartamento, eu fui no quarto, e eu ajoelhei e orei ao Senhor. Porque aconteceu uma coisa estranha. Eu liguei para o meu pastor e não consegui falar com ele, eu falava com ele o tempo todo. Ele é o meu tio, o que era meu pastor é meu tio, irmão da minha mãe, e eu fui criado com ele, a gente tinha uma afinidade de irmãos. Então, pegava o telefone, ele ligava, eu atendia imediatamente. Poderia não atender outras pessoas, mas ele me atendia, pela intimidade, né? Então, eu liguei para ele, muitas vezes ele não me atendeu. Aí eu liguei para minha avó, que sempre foi um esteio, uma estrutura, um pilar na minha família, e ela não me atendeu. Aí eu liguei para o meu primo, que a gente era muito afinado, e ele não me atendeu. Quando ninguém atendeu, eu falei assim, a terceira opção, eu vou falar com Deus. Porque ninguém me atende. Aí eu fui para o quarto, orei. Porque o que eu tinha entendido com aquela mensagem é que você não tem que falar com ninguém além de mim. Ninguém vai te atender porque ninguém vai te ajudar. Ninguém tem nada para fazer. Não há o que fazer em uma situação dessa, só eu posso. E eu fui para o quarto e ajoelhei e falei assim, Senhor, eu não sei o que eu estou sentindo. É muito confuso, era uma situação, e eu falei, mas eu te glorifico, Pai. E o que quer que aconteça a partir de agora, eu vou voltar no mesmo lugar, depois de todo esse episódio, e vou glorificar o seu nome. Porque o Senhor tem um controle de todas as coisas, nunca perdeu o controle de nada. E depois disso tudo eu vou voltar aqui, vou ajoelhar no mesmo lugar e vou te glorificar, Pai. E fui para a porta do centro cirúrgico. Aí depois de algum tempo, a médica saiu e falou comigo, olha, a cirurgia da sua esposa foi muito complicada. O pós-cirúrgico é muito perigoso, porque nós colocamos ela de lado, abrimos ela e colocamos todos os órgãos dela em uma bandeja e lavamos os órgãos dela por conta do sangue que tinha se espalhado, né, do risco de uma infecção, e depois colocamos órgãos no lugar. Ela me explicando tecnicamente simples, né? Bate-papo, gente. Botamos de lado, tiramos, lavamos, botamos para dentro, entendeu? E eu já estava no pânico da informação, e ela falou aquilo, virou as costas e saiu. Aí, ela falou isso e falou assim comigo, olha, nós salvamos a vida da sua esposa, mas o aparelho reprodutor dela ficou comprometido, vocês nunca mais vão poder ter filhos. Essa parte eu vou pular, gente, não preciso nem falar, né? Essa parte eu vou pular, que foram esse período depois lá, que o profeta deu essa passadinha lá. Mas, quando nós lemos esse texto, eu quero, fixar com vocês o texto de que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Tem duas mensagens muito fortes aqui nessa palavra. A primeira é, quem eu sou? Quem eu sou? Eu me lembrei desse episódio porque falou muito para mim. Quem eu sou dentro desse texto? Eu sou o que confia no Senhor. E quem Ele é? Ele é como um monte Sião, que não se abala, mas ele permanece, ele está sempre no mesmo lugar, gente. E quando eu sempre ouvi esse texto, sempre ouvi muitos pregadores na minha infância toda sobre esse texto, algo muito interessante era que eu nunca fazia leitura e absorvia a mensagem que ele falou comigo dessa vez. É por isso muito interessante, é o fato de que a palavra se revela, né? A gente ouve o mesmo texto, Mateus, e vem uma revelação, uma mensagem diferente, é para hoje, é para a sua necessidade de hoje. Essa palavra vai falar para você hoje. Falou para mim de uma forma, e a mesma palavra, o mesmo texto, a mesma gramática, ela vai se movimentar de uma forma diferente em você.
porque é a necessidade que Deus tem de sacudir você e trazer você para perto. E quem é Ele dentro dessa palavra? Quando eu ouvi o texto, eu falava assim: Ele é forte, poderoso, inabalável. Ele é estruturado, alicerçado, sabe? Profundo. Se pensássemos num alicerce, ele é profundo. Então, todas as circunstâncias podem vir e ele não se abala. Mas dessa vez esse texto falou comigo diferente. Esse texto falou comigo completamente diferente. Os judeus, eles têm um monte Sião, e eles olham para o monte Sião como o monte da presença. Porque lá foi instituído o templo. A arca esteve no monte Sião. O castelo esteve no monte Sião. Então, quando a gente olha para uma situação, pensa na força, eles pensam na presença. E quando o salmista, ele cantou sobre isso, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, ele estava falando: eu abro a minha porta, eu vou para o meu quintal, diante dos problemas, diante da minha vida, e eu me deparo com o monte Sião, porque ele fica no entorno de Jerusalém. E eu me deparo com o monte Sião. Sabe o que eu vejo diante dos meus problemas, da minha dificuldade? Eu vejo a presença. Ele permanece no mesmo lugar. Nós temos uma dificuldade muito grande de entendermos até a expressão, fazermos a leitura, absorvermos o melhor que tem dessa palavra sobre a presença de Deus. Vou dar um breve exemplo a vocês. Alguns devem conhecer a história de que um pastor estava contando que ele foi num voo, né, e o voo entrou em uma turbulência muito grande. E nessa turbulência ele ficou muito apavorado. Quem nunca viveu ou sofreu uma turbulência é algo muito terrível, gente. Parece que você está em um carro ou em uma embarcação que entra num buraco. Você está assim, de repente seu estômago está aqui. Aí depois ele volta para o lugar. Ele faz e volta e é uma coisa terrível. E ele falou que ele viveu um pânico muito grande, mas tinha algo que estava incomodando ele, que tinha um adolescente que estava sentado do lado dele e estava com um fonezinho de ouvido, não sei porquê. Uma cena estranha, um adolescente com fone de ouvido. Mas tinha um adolescente do lado dele com fone de ouvido, ouvindo as musiquinhas dele e tal, o avião em turbulência, e tal, cai bagagem, desce máscara, e tal, o menino, pá, ouvindo a musiquinha dele lá, tranquilo. Aí depois houve a mensagem do piloto, que estava tudo sob controle e tal, isso e aquilo. Aí, terminado aquele episódio, ele chega para o adolescente e ele fala assim: por favor, por que nesse momento tão angustiante, me explica, você estava tão calmo? Aí ele fala assim: o piloto é meu pai. O piloto é meu pai. Eu lembro que quando eu viajo com o Isaac, você pode contar de 1 a 10, ele dorme. Filho, vão ali no Rio comigo porque eu estou cansado, preciso de uma companhia. Aí eu já postei um monte de foto no Instagram. Ô, companhia boa, gente. Quem quiser uma companhia para viajar, tiver com sono, não chame Isaac e Mateus. Não chame Isaac e Mateus. Mas isso tem uma mensagem muito forte. Charlinho, você pode ligar um deles, para mim de preferência, o da minha direita, né, o da sua esquerda. Aí. Tem uma mensagem muito forte que fala sobre a segurança. Quando eu viajo, às vezes que os meus passageiros dormem, poxa, nota 10 para mim. Eu falo assim, caramba, é muito bom, porque eles se sentem seguros. Realmente é uma situação, e quando Isaac dorme, hoje eu estava lendo e me lembrando desse episódio, e o piloto é meu pai. Eu não sei, né? Eu até acho que Isaac dormiria com qualquer pessoa. Dadas as circunstâncias, eu acho que sim. Mas, assim, digamos que não, né? Que ele se sente seguro, porque ele me conhece, ele sabe como que eu dirijo, então, pô,
tá de boa, o piloto é meu pai. Então isso diz algo para mim, diz algo para você muito forte, gente. Diante das circunstâncias, da turbulência, dos problemas, nós precisamos saber que Ele continua no mesmo lugar, com a mesma função sobre as nossas vidas. E quando a gente fala sobre presença de Deus, existe uma coisa que às vezes pesa muito no meu coração. E eu posso dizer assim, seguramente, muitos de nós sequer conhecem a presença de Deus. Conhece de ouvir falar. Hoje, Isaac, eu preciso te dizer, meu filho, que eu tenho um orgulho muito grande de você. Nada nessa vida, nenhuma circunstância, nenhum instrumento ministra mais sobre a minha vida do que Isaac. É uma coisa assim, tremenda. E quando eu falo que poucas pessoas conhecem a presença, sabe o significado, o poder, sabe o impacto que tem sobre as nossas vidas, eu digo isso seguramente. Eu estou sentado no sofá assistindo televisão. Presta atenção nisso, Marquinhos, é uma coisa interessante. Estou sentado no sofá assistindo televisão. Isaac está no quarto jogando videogame. Aí ele sai do quarto, vai na cozinha pegar alguma coisa. Ele sabe que eu estou ali? Eu estou em casa. Estou em casa. Mas ele perdeu a oportunidade de desfrutar da minha presença. A gente vem à igreja, a gente vive em situações que nós sabemos que Ele está. Nós acreditamos, claro que acreditamos, professamos, né? Nos posicionamos diante da sociedade, cristãos, né? E existe um plano de salvação, me alcançou. Eu sou salvo. Então Ele está ali. Mas eu não desfruto da presença como eu deveria desfrutar. Em meio às angústias, em meio aos apertos da vida, eu não desfruto, porque isso é muito sobre a minha essência. Tem um grande pregador, escritor, chamado John Believer. Ele falou uma coisa muito interessante, e isso eu guardei para a vida. Sabe? Deus não atua de acordo com as suas necessidades. Seria quase, que Ele não se importa com as suas necessidades, Ele atende, a sua fé. Então você fica diante dos problemas e Ele sabe o que eu estou passando. Gente, se nós não entrarmos nesse lugar, o lugar da presença de Deus, se nós não desfrutarmos desse lugar, se esse lugar para nós não for o lugar da segurança, se esse lugar para nós não for o lugar da confiança, se não for o alicerce, se não for a estrutura, se a gente começar a coisificar a presença de Deus, sabe, como algo que quando a gente quer, a gente usa, quando a gente não precisa, a gente não usa, sabe, é quase que um amuleto. Quando eu estou em crise, quando eu me vejo no aperto, mas quando está tranquilo, está de boa, sabe, eu até esqueço. Se a gente continuar nesse lugar, nós vamos saber que Ele existe, saber que Ele está ali, passei por Ele, para quem acredita na onipresença, Ele está em todo lugar. Mas eu estou perdendo a oportunidade de aproveitar a presença de Deus, desfrutar da presença dEle. Isso tem roubado tanto de nós. Isso tem nos impedido de crescer de uma forma absurda. É um engano, é impressionante como Satanás ele se apropria de situações como essa para poder nos enganar. E nós nos achamos santos demais, nos achamos integrados demais dentro dele, e na realidade não é isso que a gente está vivendo. Vou dar um exemplo para vocês. Moisés, ele subiu ao monte para receber as leis, e ele lá ficou 40 dias. A minha Bíblia não fala que Moisés sentiu fome. Não fala que Moisés sentiu frio. Eu tive a oportunidade de ir ao Sinai, é uma região desértica, gente. De dia, muito calor, à noite, muito frio.
A Bíblia não fala que ele sentiu calor demais. A Bíblia não fala que ele sentiu frio, não fala que ele sentiu fome, não fala que ele sentiu dor. A Bíblia não relata nada disso para a gente. E isso precisa transmitir uma mensagem para a gente. Ele estava na presença de Deus. E nesse lugar não há faltas. Deus, ele é o suprimento. Ele é o acolhimento. Ele é o amor. Ele é a estrutura. Ele é a cura. Ele é a vida. Ele é a alegria. Ele é a paz. Ele é a transformação. Ele é a mudança de caráter. Ele é o júbilo. Então nós entramos na presença do Senhor. Então você está querendo me dizer, pastor, que eu não vou ter problema? Não. Eu vou te dizer que você vai ter a solução para o problema. O problema você vai ter. Então você vai me dizer que eu não vou ter doença? Não estou dizendo que você não vai ter doença. Eu estou te dizendo que você vai ter a cura. A doença você pode até ter. Então eu vou ter portas fechadas? Sim, mas você vai ter portas abertas. Nós temos que estar no lugar certo. E o lugar certo é na presença de Deus. Não tem como não estar nesse lugar. A gente precisa, a Bíblia quando fala que nós precisamos prestar um culto racional ao Senhor, esse culto é o culto de menos emoção e mais entendimento, mais inteligência, gente. Nós precisamos absorver essas mensagens e tirarmos uma lição. O nosso interior, a nossa essência precisa estar mudada. Precisa estar mudada. Existe uma coisa muito interessante. A mesma água fervente que cozinha o ovo, endurece o ovo, amolece a batata. A mesma água, ou seja, as circunstâncias externas não podem mudar a nossa essência. É quem nós somos por dentro que pode ou não ser afetada pelas circunstâncias externas. Se a nossa estrutura interna for firme, quando a água vier fervente, quando vierem as dificuldades, nós vamos estar firmes. Mas se por dentro nós somos fracos, somos mole, quando ela vier, nós vamos nos manter fracos. Nós precisamos que a nossa estrutura esteja preparada e o nosso entendimento veja as coisas como elas são. O Senhor, Ele em todo o tempo, Ele teve um projeto de nos ter perto, um projeto de nos ter próximos. Ele entregou o Filho dEle para que nós vivêssemos o melhor, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O projeto dEle é que nós vivêssemos melhor do que nós temos vivido. O projeto dele, não, como eu falei aqui, não é tão somente o projeto da salvação. Aceitei Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Vai para além disso. Vai para uma vida de produtividade, uma vida de alegria, uma vida de maturidade. Esses dias eu estava ministrando uma igreja e eu falei que eu estou com um nível de irritabilidade para coisas bestas assim, muito elevado. Eu acho que quem é novo, quem é criança. Mas quem é maduro precisa exercer a maturidade. Tem coisas que não está dando para suportar mais, gente. Não está dando mais para ver pessoas que conhecem o Senhor, ouviram falar do Senhor, sabem o que o Senhor pode fazer, estão vivendo na dor, estão vivendo no lamento, estão vivendo em pranto, estão com um estágio de depressão elevadíssimo, um estado de depressão elevadíssimo, e não querem dar o passo certo, não querem ir para o lugar, não querem ir para a direção, não querem se submeter. E se submeter à palavra, se submeter ao que o Senhor nos entregou como presente, porque não tão somente a palavra, mas dentro de nós habita o Espírito Santo, e Ele está o tempo todo chamando a atenção para que a gente faça a coisa certa, para que a gente vá para o caminho certo. E sabe o que a gente faz? A gente negligencia o toque carinhoso do Espírito Santo. Você imagina você estar vivendo uma dor, está vivendo um lamento, está vivendo um pranto, e chegar alguém muito doce, vamos pensar aqui, entre nós, o Edson. O Edson chega para você e te fala, olha, se você fizer isso, vai dar certo. Tiago, não tem jeito. Se você for por esse caminho, vai dar tudo certo. Querido, eu quero o melhor para você.
Sabe? Eu te amo, eu acho que as coisas podem ser melhores. E eu tenho a solução para a sua dor, para o seu sofrimento. O caminho é esse. E sabe o que a gente faz? Domingo, sai, podrão, casa, pega o pedacinho do Fantástico, vai dormir, segunda-feira chega e sabe para onde que a gente vai? Para o mesmo lugar. A palavra do Senhor fala que quem subirá ao monte santo do Senhor? Muitos. Isso tem muito a ver com esse texto, gente. Tem uma relevância muito grande com esse texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem já sentiu, não é retórica, eu quero que você levante a mão. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor? Já foi quebrantado na presença do Senhor? Levante a mão. Muitos? Muitos. E talvez muitos vão viver. Mas esse texto não fala de quem entra na presença de Deus. Esse texto fala de quem permanece na presença de Deus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? E está falando, eu vou dizer assim, com 99% de certeza, que ele está falando sobre o monte Sião. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Mas quem permanecerá lá? Eu cansei do sobe e desce. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais resistência emocional para o sobe e desce, gente. Não tenho mais. Eu não aguento mais isso. Eu não consigo mais viver no sobe e desce da vida. Sabe? Como o gráfico do batimento cardíaco. Não dá mais, gente. Eu fiz uma escolha. E eu quero muito que você escolha para você. Não é para mim. Não é para a comunidade evangélica Cura, não é para as paredes, não, gente. É para a sua vida de permanência em Deus. Que você faça a sua escolha. Fala, Senhor, eu não quero mais o sobe e desce da vida. Eu quero pegar esse texto e eu quero tirar ele como lição para a minha vida. Independente das circunstâncias. Porque não são elas que me movem, é a minha essência que me mantém. Firme ou mole. É a minha essência que me mantém. Então chega de sobe e desce, gente. Existe um evangelho, existe uma estrutura. Você imagina alguém, um grande projetor, sabe? Alguém que pensou em todas as situações possíveis para tirar as pessoas das dores, tirar as pessoas do sofrimento, tirar as pessoas do lamento, tirarem as pessoas acorrentadas no vício, na prostituição, nas drogas. E ele desenhou um projeto. E ele conta com você para que isso aconteça. Você imagina um grande arquiteto que desenhou, sabe? Mas ele poderia, com todo o poder que tem, construir. Ele desenhou um projeto. Ele poderia construir. Inclusive, teve alguém que quis construir. A palavra de Deus diz que os anjos desejaram estar no nosso lugar. Não é isso, Anderson? Eles desejaram estar no nosso lugar, tamanho era o privilégio. Ou seja, poxa, o salmista fala, quem sou eu, Senhor? Um filho do homem, para que de mim te lembres. Me fizeste um pouco menor do que os anjos, ou seja, eles são maiores do que nós. E se entregasse, olha, eu vou dizer a vocês, o projeto poderia não ser o perfeito, o ideal, mas eu acho que teria uma obra bem mais adiantada. Tirando por mim, gente, não vou tirar por vocês não, mas tirando por mim, eu acho que se fosse os anjos, se o Senhor se curvasse ao desejo deles, estaria muito mais avançado, tinha muitas pessoas alcançadas, tinha muitas vidas transformadas. Então ele entregou a gente lá a planta baixa, entregou o croquis a gente, o desenho, sabe? Mais do que um AutoCAD, tudo bem projetado, e falou assim, tá aqui, olha, eu quero convidar. Convocação, gente. Sei lá, uma ordem, uma direção, vindo dele, foi um convite. Você quer participar disso? Você quer parar de ficar batendo, sabe, com a cabeça de um lugar para o outro,
pensando que você tem um controle da sua vida, pensando que você vai tirar de dentro de você essa angústia que você sente todos os dias, esse vazio, porque você não está no lugar onde você deveria estar, e não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Sabe, só tem um jeito de você parar de sentir isso. Só tem um jeito de eu parar de sentir isso, uma angústia, um vazio, sabe? Tem um livro, alguns aqui já leram, Os Caçadores de Deus, né? E nele fala que o Senhor nos persegue, impressionante, é um livro muito atual, que inclusive usa uma referência de um cão, que é um cão, né, que nós, por exemplo, conhecemos há pouco tempo, posso dizer que há umas 2 décadas, mas o autor fala que o Senhor nos persegue como um pitbull. O Senhor nos persegue como um pitbull. Então a gente vive nessa angústia, sabe? A gente põe a cabeça no travesseiro e você olha para o seu dia e você fala assim, caramba, foi tudo tão certinho. Sabe, cafezinho da manhã com o papai, almocei com o maridão, fiz a minha... tive com a minha mãe, tomei um café, encontrei com os amigos, deu tempo de jogar uma bolinha, fui ao culto, caramba, por que eu estou sentindo isso, pastora? Por que a impressão, Ana Paula, é que tem alguma coisa errada? Agora é retórica, se eu fosse perguntar a vocês, eu acredito que praticamente todos levantariam a mão e falariam assim, vocês estão sentindo ou já sentiram isso? Final do dia, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que não está certa. Algo errado não está certo. Tem alguma coisa nesse tipo, porque não pode. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, ele está clamando com gemidos inexprimíveis. E sabe aonde que ele está fazendo isso? Sabe aonde que ele está fazendo isso? Sabe qual é o lugar dessa atuação de dor e lamento, de clamor, de gemido? Gemido de dor, gente. Ninguém geme de alegria. Vocês já ouviram alguém gemer de alegria? Gente, gemido de dor. Gemidos inexprimíveis. Sabe aonde que ele está fazendo isso? Sabe qual é o lugar que ele escolheu para fazer isso? Dentro de mim, dentro de você. A palavra do Senhor fala que nós somos a morada do Espírito Santo. Então ele mora em nós. E ele não é igual nós somos não, gente, que visita não, ele permanece. Ele não é dos sobes e desce não. Ele permanece. Ele permanece. Só que eu preciso falar algo para vocês muito importante. Eu quero chamar a atenção demais de vocês para isso. Eu já estou terminando. Enquanto você se sente cobrado, glorifique o nome do Senhor. Porque Ele insiste em você. Mas existem momentos de negligência, níveis de negligências, em que Ele não fala mais. Isso é verdade? É verdade. Se vocês leram a história de Sansão, por exemplo, vou dar Sansão como exemplo. Sansão, ele tinha uma aliança com o Senhor, a aliança do nazireado, que era a cultura que ele tinha. E o Senhor confidenciou a ele e fez uma aliança com ele, para ele nunca tocar no cabelo dele, porque a força dele estava no cabelo. Aí ele, besta como só, pega e conta a Dalila que a força dele estava no cabelo. Dalila
complicadinha, foi lá, pá, de madrugada embebedou ele e raspou a cabeça. Chamou, olha só, eu imagino que era tanto cabelo, porque a palavra do Senhor fala que ela ainda pediu ajudante. Pediu ajudante ainda, para poder cortar o cabelo de Sansão. E cortaram o cabelo de Sansão. Rapaz, pensa numa mulher maquiavélica, gente. Ela, terminar de cortar o cabelo de Sansão, gritou que os filisteus estavam vindo. Ele levanta. Gente, é uma cena que se não fosse tão trágica, seria hilária. Ele levanta careca. E quando ela fala, ele fala assim, de boa. Você está nervosa de quê? Você lembra que eu matei mais de 1000 com a queixada? Eles estão vindo? Deixa vir, tá de boa, vou lá e vou matar todo mundo de novo. Mas o texto diz que ele não se atentou para uma situação. Deus não estava mais com ele. Ele quebrou a aliança. Ele rompeu o elo. Quando chegaram, meu Deus, não sei, de repente, ele tinha uma força humana ainda, precisou de uns 10 caras para poder, ele que tinha matado 1000, acho que uns 10 caras seguraram Sansão e levaram ele preso. Botou maior banca, deixa quieto, já matei um monte, já matei leão, já matei, de boa, vou levantar, mas isso precisa nos trazer uma mensagem muito forte. A gente continua nas batalhas da vida. Nós continuamos nas lutas da vida, nos anseios, e a gente estufa o peito de manhã e a gente fala, eu vou de novo. Eu venci ontem, por que eu não vou vencer hoje? Eu vou é de novo. Eu só quero que você tome muito cuidado. Porque nesse sobe e desce da vida, você pode ter negligenciado tanto, tanto e tanto, que você já não tem mais a força, não tem mais o poder, não tem mais a habilidade, mas você continua na guerra. Isso torna você cada vez mais vulnerável. Você está de peito aberto diante do inimigo, vulnerável. Sabe o que falta em mim, em você? A presença. É a presença, gente. Eu estava aqui contando a situação da nossa gravidez, do que nós passamos, e dói tanto, Rosinete. É uma coisa impressionante. Dói tanto que eu ia começar a chorar contando aqui. Eu dei uma respirada, engoli a saliva aqui, que dói tanto ainda falar sobre isso. Ou seja, eu tive uma prima que eu não tenho mais, e ela falou, ela foi fazer uma tatuagem muito grande, alguém falou assim, meu Deus, mas não doeu não? Ela falou, doeu, mas tem dor pior do que a dor da vida? Então tem momentos na vida da gente que a gente sente tanta dor, e tanta dor, que a única coisa que a gente precisa é da presença. Não adianta o esposo, Ellen já experimentou isso, não adianta eu estar do lado, não adianta o pastor, a pastora, minha avó, meu primo. Existem momentos na vida da gente que o que a gente precisa é da presença. A presença vai nos tornar fortes, resistentes, resilientes, vai nos tornar maduros. Alguém falou de feijoada aí, é impressionante, eu não gosto de feijoada. Não gosto de feijoada. Não gosto. Mas eu sempre dou como exemplo, falando que nós temos que sair do leitinho e ir para a feijoada. Porque eu já vi o pessoal comer feijoada e o pessoal começa a suar, dá uma fraqueza, né? Quem come, fala assim, sei lá, eu vou comparar, eu gosto de canjiquinha, angu. Eu comi um angu a última vez que teve aqui. Eu fui comer ali, quando chegou na metade, eu já estava encostado na porta. Um frio, eu suando, tirando blusa. Eu falei, caramba, o que é isso, gente? Mas nós precisamos entrar nesse nível, gente. A comunidade evangélica cura precisa, para quem experimentou, voltar e permanecer. Para quem não experimentou, você precisa experimentar esse lugar. E ficar nesse lugar.
Não adianta mais. Nós não temos mais tempo a perder. Eu falei algo esses dias e toda vez que eu falo, sabe como algo que volta, como um eco, né? E eu falei assim, mas aquilo foi tão forte para mim que eu vou falar para vocês de novo aqui. Aquilo foi muito forte para mim. Gente, vocês sabiam que Jesus está voltando? Vocês sabiam? Vocês ouviram falar em algum lugar que Jesus está voltando? Eu, quando era novo, eu falei assim, será que eu não vou ficar adulto, não? Mas quando eu era novo, os sinais não eram tão latentes como são agora. Quando eu era novo, por exemplo, eu não experimentei mais de 2 anos de pandemia. Eu não experimentei, sabe, guerras como a gente tem visto hoje. Os corações se esfriando. Quando eu era novo, eu não experimentei isso não, gente. Eu era de uma família, sou de uma família muito pirada, depois a gente edita, tá? Mas nós vivemos uma infância, uma adolescência, sabe? Nós vivemos coisas muito bacanas. Eu não acredito que o pastor é tão solitário assim, porque eu tenho experimentado tanto a frieza dos corações ultimamente. E toda vez que eu experimento essas coisas, eu falo assim, gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não tem mais tempo a perder não, gente. A gente tem que largar as meninices de lado. Tem parente nosso que está sofrendo, dependendo do nosso posicionamento. Tem colega seu de faculdade que está sofrendo, sabe? Estão na homossexualidade, a gente está coleguinha como se fosse nada, de boa, tranquilo. Sabe? Estão com você, do seu lado, convivendo com você e sabe, o Espírito Santo gemendo, faz a diferença. Represente o Pai. Sabe? Mostre o caminho. E se no último caso você precisar, fala alguma coisa. Mas faz a diferença. E sabe o que a gente faz? Nada. A gente sobrevive. E a gente fecha o dia e fala assim, vencemos mais um dia. O que mudou? Nada. Ou melhor, mudamos para pior. Porque tivemos mais uma oportunidade de sermos melhores e abrimos mão. Todas as vezes que a gente decide, que a gente escolhe não ser melhorado, nós estamos piores. Porque nós recebemos mais um dia de oportunidade para fazermos a diferença. E que a gente clame ao Senhor, fala, Senhor, me permita mais uma vez, por favor, Pai, me dá a oportunidade de mais uma vez estar na presença, porque eu te prometo, Pai, nunca mais eu vou sair desse lugar. Quando eu começar, Pai, ser acordado pelas madrugadas, quando eu começar a queimar pela sua presença, quando houver o quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Eu sempre pergunto isso, porque a nossa Bíblia, que está no colo de vocês aí, sabe o que fala, Wagner? Que um quebrantado coração move o coração de Deus. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Eu não sou de chorar não, então você está com defeito. Porque se o Senhor nos deu um caminho, tem alguma coisa de errado acontecendo. Você pode até não chorar por outros. Eu choro por tudo, gente. Eu choro assistindo filme. Gente Grande. Quem assistiu Gente Grande? Adam Sandler. Eu choro assistindo Gente Grande. Para aí você tira, né? Não precisa falar mais nada. Eu choro por tudo, gente. Sabe, meu time ganha, eu choro. Se perder, eu choro mais ainda. Um choro eterno. Oh, Pai, misericórdia. Wagner sem graça. Mas amém, gente. Vamos voltar para a pregação. Mas nós precisamos mudar de comportamento. Nós precisamos vestir a roupagem. Efésios 6. Não estou falando disso não. Estou falando de vestir a roupagem de filhos, de representantes e daqueles que vão permanecer na presença. Amém? Quero convidar você para ficar de pé e para nós orarmos ao Senhor. Eu gosto muito.
Eu vi Jô pregar a última vez. Gente, Jô tem muita saúde, né, gente? Meu Deus, ela tem muita saúde. Eu vejo a empolgação, o envolvimento, aquela coisa toda, sabe? Mas uma coisa muito interessante. Existem palavras que são lançadas sobre nós, são reveladas para nós, são descortinadas para nós, em que ela entra rasgando a gente. Ela entra rasgando a gente. Sabe aquela coisa de você apanhar sem gritar? Ó, não grita não, não chora não. Tem situações que a gente leva uma surra e a gente só consegue... Tem situações que a gente grita, a gente rola, a gente pula, mas tem situações que a gente só consegue sentir e... Tem gente que usa um termo, impar. E eu sei que Deus falou muito com a gente. Deus falou muito comigo. Eu falei que eu tinha 3 vezes mais para poder a gente passear aqui, mas o Senhor, Ele sempre se revela. Não há mais tempo a perder não, gente. Não há mais tempo a perder não. Se nós nos tornarmos responsáveis, né, como o Pequeno Príncipe, se nós nos tornarmos responsáveis pelas circunstâncias, nós assumirmos realmente, falarmos assim, é minha responsabilidade. Aí seu primo está sofrendo, sabe, traiu a esposa, o casamento desfeito, e ele vive com você, ele anda com você, ele viaja com você, ele vai pescar com você, e está sofrendo. Se você não assumir a responsabilidade, gente, o buraco vai ser cada vez maior. Nós temos que ser corajosos e assumir a responsabilidade é minha. Eu não estou fazendo a diferença. Uma vez, há alguns anos atrás, um pastor fez uma pergunta, e foi uma pergunta difícil. Difícil. Qual foi a última vez que você ganhou uma vida para Jesus? Uma igreja de mais de 1000 pessoas, gente. Um silêncio, mais ou menos como o nosso, assim, proporcionalmente. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir à igreja? Nem que não ficasse na cura, gente. A gente não se importa com isso não, né, pastora? Não se importa com isso não. Eu reino ganhando. Tem uma igreja lá perto da sua casa, você mora em São Francisco, Rio, sei lá. Veio a cura e falou assim, olha, eu preciso aceitar ao Deus que você serve. Eu preciso ser parecido com você. Eu preciso ter o que você tem. Gente, se isso não está acontecendo, tem alguma coisa muito errada no nosso funcionamento cristão. Tem alguma engrenagem fora do lugar. E a gente não vai experimentar o melhor de Deus se a gente continuar nesse lugar. Passando pela vida das pessoas sem fazer a diferença. Eu viajo com pessoas dos conceitos mais diversos possíveis, das opções mais diversas possíveis. E eu, todas as vezes que eu entro no meu carro para buscar um passageiro, eu falo, Senhor, me dá uma oportunidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa. E já ouvi muitas pessoas falarem que foi sem palavra nenhuma. Às vezes quando eu falo eu até erro, gente. Eu prefiro até nem falar. Mas a gente precisa começar a contabilizar. Sabe? Tem pessoas que nem conseguem. Tem pessoas que são pregadores de congresso que não conseguem nem contabilizar. Ah, no seu ministério quanto? Não sei. Mas nós precisamos contabilizar quantas pessoas têm sido transformadas através das nossas vidas. Aí a gente vai à igreja, sabe para quê? Para nós sermos transformados. Salvo. O nome está escrito no livro da vida. Tem uma promessa para você, tem uma promessa para mim. Sabe para que eu vou na igreja? Para o Senhor curar aquela dor, curar aquele sofrimento. Sabe, para o Senhor me melhorar, gente. Vamos subir de nível. Venhamos para a escola de líderes. Venhamos para a escola de conquistadores. Venhamos para a escola de vencedores. Para a escola daqueles que vão chutar a porta do inferno e vão entrar para resgatar a alma. Venhamos para esse lugar,
para nós nos recarregarmos do Senhor, nos alinharmos com o Senhor, para durante toda a semana a gente produzir e pôr em prática o que a gente aprendeu. Para de vir para a igreja para poder ser tão somente curado, transformado, melhorado. Viva em Deus, que você vai receber isso na sua casa, no seu carro, onde você estiver, tomando banho, onde você estiver, você vai receber isso. Venha para a casa do Senhor, preste atenção, você tem alguém que é muito seu amigo. Muito seu amigo. Pense em alguém que é assim, muito próximo. Você tem alguém que é muito alinhado. E alguém liga para você e fala assim: Catrine, nós vamos fazer uma festa em comemoração, em honra a fulano. Você faltaria, Catrine? Mas você está indo nessa festa para receber alguma coisa? Não, né, Catrine? Você está indo nessa festa para honrá-lo, para engrandecê-lo, sabe? Para dizer para ele: você é tão especial para mim que eu vim. No meu casamento, veio um amigo meu de Nanuque, divisa do Espírito Santo, Bahia. O cara veio de ônibus de um lugar até não sei aonde, ele deixou o ônibus em tal lugar, foi para a casa do pai, pegou uma moto, da moto ele foi para o lugar onde a gente estava. Tinham pessoas que eram da igreja onde nós congregávamos, a gente congregava em Santa Rosa, nosso casamento foi no Turf. A maioria das pessoas não foram, porque era longe, o cara veio de Nanuque. Sabe quando que eu vou esquecer disso, Mateus? Nunca, Mateus. Sabe quando que o Senhor vai se esquecer do nível de honra que você oferece para Ele? Nunca. Sabe a gratidão, sabe a honra que eu senti naquele momento que aquele cara... Quando eu cheguei, eu estava no casamento, quando eu ouvi, eu falei: Wilson, eu não acredito que você veio. Ele: rapaz, eu vim de Nanuque. Ele falou assim: eu vim de Nanuque, cara, para o seu casamento. Eu falei: caramba. Gente, nós precisamos honrar o Senhor devidamente como Ele merece ser honrado. A gente precisa receber o convite, como a parábola diz, que foi distribuído o convite, alguns aceitaram, outros não aceitaram, sabe? E ele saiu distribuindo o convite para quem não tinha sido convidado. Gente, você está sendo convidado. Se você não se posicionar, o seu convite vai para outras pessoas. É isso que a parábola diz. Você não quer, não? Eu vou procurar quem queira vir na festa. Eu vou procurar quem queira. Amém? Levante suas mãos o mais alto que você puder e comece a engrandecer o nome do Senhor. Ore a Ele, não vou te conduzir em oração, não. Se você